E estamos ao vivo no YouTube e no Zoom. Já temos a Gabriela e o José aqui na live. E eu vou dar boas-vindas à Poliana. Então, eu conheci a Poliana faz umas 3 semanas, 2 semanas, uma semana. Faz uma semana. Uma semana, participei da live na comunidade dela. Agora eu trouxe ela aqui para falar de social listening, né? Que é um tema que eu gosto muito. Hoje eu estava com o pessoal do Brandwatch falando sobre isso, então vai ter bastante coisa para falar. E a Poliana, super profissional da área de BI, veio falar com o pessoal da mentoria sobre essa carreira e como fazer as análises, né? Então, se apresenta aí pro pessoal, Poliana. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada por esse espaço, professora Lilian. É até difícil chamar de Lilian, Chama mas de Lilian, pelo amor de Deus. então, muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo pelo tempo, por estar aqui. Espero de verdade conseguir contribuir com a jornada de vocês de BI. E assim, né? Eu sempre também gosto de falar das minhas raízes um pouco, porque a Lilian disse que eu não tenho mais sotaque Não de tem. nortista amazonense, mas eu sou do Amazonas, mas atualmente eu moro na região de Curitiba, né, no Paraná. E eu tenho, assim, eu vim para cá bem no começo da pandemia, então eu já vivenciei várias coisas, e assim, o que eu procuro sempre me lembrar é que às vezes tem uma coisa muito difícil acontecendo na minha vida, eu fico pensando, tá difícil, eu vou passar por essa fase e eu vou contar essa história depois. E ela vai inspirar alguém, porque, nossa, eu fico pensando assim, não faz muito sentido, isso tá tão difícil para mim e não servir, pelo menos para contar a história depois, sabe? Então eu tenho muita história para contar e para compartilhar e graças a Deus a maioria delas até agora já superadas. É, que bom, mas conta um pouquinho. É muito legal que você é do Amazonas, eu acho que você perdeu o sotaque totalmente, porque é um sotaque meio. Eu comparo que é meio assim, o sotaque do Nordeste com do Rio, entendeu? É meio uma Nossa, faz muito mistura. sentido. Não é? Vocês falam assim, é uma mistura. É muito legal, mas você perdeu totalmente. Mas conta um pouquinho da, assim, da sua formação, como que você começou na área de BI, como é que foi esse processo? Então, eu sou publicitária por formação e eu sempre me achei muito criativa, eu sempre via a publicidade muito nesse lugar criativo, comercial ao mesmo tempo, né? E eu sempre gostei muito da área da publicidade. Só que ao longo da faculdade eu não fui me identificando tanto com as áreas de redação, design, direção de arte. E eu até tentei ser atendimento, quando eu cheguei aqui em Curitiba, antes de vir um pouco para cá, eu estava com essa ideia muito fixa, eu estava no cargo de atendimento antes disso, mas o que aconteceu no meio do caminho? Eu comecei a estagiar enquanto eu estava na faculdade de publicidade, então eu tive a oportunidade de experimentar muito. Só que eu também passei muito pela fase onde as redes sociais também estavam se desenvolvendo. Então, como uma pessoa que estava conhecendo a publicidade, estava no começo disso, as redes sociais serviram muito como esse lugar exploratório para mim, assim, como um canal de comunicação, desde para eu me comunicar, para eu aplicar os meus conhecimentos da publicidade. Então, eu experimentava muito. E o fato de eu ter começado também como estagiária, isso me permitia muito esse lugar de experimentar. E aí, grande parte desse tempo, assim, eu fui estagiária em assessoria de comunicação, eu fui estagiária em departamento de marketing, eu fui social media propriamente dito, eu trabalhei um pouco com a área de planejamento, fui estagiária de mídia, mídia hoje em dia tá mais integrado, né? Mas antes as pessoas realmente separavam mídia on e mídia off, né? Então eu trabalhei também fazendo planilha de. Fugiu até o nome agora, que eram as planilhas de mídia, de inserção de mídia, as PIs, lembrei agora, as PIs, que eram as planilhas de inserção de mídia. Foi nessa época que eu me habituei a trabalhar com o Excel e também experimentei um pouco trabalhar com
os anúncios, né? A mídia ali, quando era Facebook ainda, depois que mudou para Meta e tudo. Então, eu aproveitei muito essa fase exploratória, na época também que inbound marketing também teve um tempo assim que era o auge do marketing, da publicidade, do marketing digital, era o inbound marketing. Então, também tive esse caminho aí. E aí, eu fui percebendo nesse tempo que eu me identificava muito com áreas mais estratégicas. Eu gostava muito dessa área exploratória de pesquisa. Quando eu tive a disciplina de psicologia na faculdade, assim, nossa, eu me encantei, assim, eu pensei várias vezes, será que eu devo ir para psicologia? Porque eu sempre fui muito apaixonada por esse comportamento humano. Isso me entusiasmava muito, eu amava pensar as campanhas de publicidade e pensar, assim, que comportamento tinha por trás, de onde que aquela ideia nasceu? Ela nasceu de algum comportamento, de algo ali que estava muito nítido, alguém catou uma ideia e foi lá e criou. Então, isso sempre me chamou atenção. E aí eu continuei, mas uma coisa era muito certa assim, na minha cabeça, assim, durante toda essa trajetória. Que eu não queria ser social media, porque para mim, social media não era ser publicitária. Eu pensava isso, eu falei, não pode, tipo assim, e até a forma que as pessoas lidavam com social media naquela época, nas agências que eu trabalhei, nas agências de publicidade, as pessoas tratavam muito como algo. Ah, faz aí. Então, assim, não tinha uma certa valorização. Então, isso me incomodava muito, porque, de novo, né? Eu sempre tive muito essa ideia entusiasmada pela publicidade, assim, sempre me encantou fazer parte desse brainstorm, né, desse processo criativo. E aí me incomodava profundamente eu me ver como a última parte da cadeia que posta aí, sabe? Então isso me incomodava muito. E essa era a única certeza que eu tinha. E aí, quando eu trabalhei com atendimento, eu até achei que eu ia ser atendimento justamente porque eu amava me relacionar com as pessoas. Eu amava falar com o cliente, entender qual que era a questão dele, por que ele queria criar aquela campanha, por que ele queria colocar a marca dele no mundo. Eu amava ter esse contato com ele, então eu de verdade achava que atendimento ia ser o que eu ia seguir. Até que, quando eu me mudei para Curitiba, eu caí nessa área de social media, mas a minha, a minha atividade era muito clara. Você vai trabalhar com o estilingue, respondendo as pessoas, tagueando e fazendo os relatórios de monitoramento. Foi a primeira vez que de fato me deram isso para fazer. Não foi a primeira vez que eu tive contato com isso, mas foi a primeira vez que me disseram: o seu trabalho vai ser especificamente esse. E aí foi que, de novo, né? Essa é muito parte de quem eu sou, essa pessoa muito curiosa, muito exploratória, muito de querer ir além, não me acostumar muito com a primeira resposta, não me conformar com a primeira resposta. Então, quando eu caí de paraquedas nessa função, eu falei, tá, quero aprender mais. E aí, quando como a principal ferramenta que eu trabalhava era o Estilingue falava muito fortemente sobre social listening. Mas no local que eu estava, as pessoas falavam que o que eu fazia era saque. Era saque, é verdade. Ainda se usa isso como você viu que eu até completei, né? Porque se usa Sim, isso. O pessoal acha que não, é só uma ferramenta de saque 2.0, né? sim. Sim, ainda teve isso, né? Que aí eu saí de um conhecimento de saque 2.0 e caí num saque 3.0. É. E aí tá, o que eu saque 3.0 agora? E então eu também nunca gostei de fazer uma coisa, digamos assim, só por fazer, sabe? A vida, para mim, ela pode até ser um pouco, como eu posso dizer, fantasioso na minha parte, mas assim, eu sempre gostei de encontrar sentido em tudo que eu estava fazendo. Eu nunca gostei muito assim, tá, faz esse saque aqui e usa essa ferramenta aqui, pronto, é isso. Não, eu realmente queria saber o porquê que eu estava fazendo aquilo. Eu queria saber em que parte daquele cliente o meu trabalho fazia sentido, qual era o momento
Qual que era a importância daquilo que eu estava fazendo para aquele cliente? O que mudava no negócio daquele cliente aquilo que eu estava fazendo? O que mudava para a agência aquilo que eu estava fazendo?